o que cremos sobre quando Deus converte o homem. O ponto é o que nós cremos desta realidade, à luz da Escritura, quando Deus converte o homem. Nós estamos meditando em nossa confissão de fé, Confissão Batista de Londres, de 1689, e temos caminhado devagar sobre ela, e eu gosto sempre de enfatizar que a confissão ela é um norte para a compreensão da Escritura. Alguns vão perguntar, mas para que então confissão? A nossa única regra de fé e prática não é a Bíblia? É a Bíblia. Mas nós podemos, quando você, por exemplo, se propõe a ouvir alguém, quando você se propõe a ler um livro, um texto, o mesmo boletim que o irmão Hélio escreveu aí, você não está considerando, e nós não devemos considerar, aquilo como palavra de Deus. Mas devemos procurar entender o que aquele irmão trouxe, se está fundamentado na palavra de Deus. Então a confissão, ela nos ajuda a estudarmos, meditarmos em algumas verdades centrais da Escritura. Nós já explicamos isso algumas vezes, ela não se sobrepõe à Bíblia, mas nos ajuda a entendê-la e a interpretá-la. Porque, na realidade, todos tentam explicar a Bíblia. Todo mundo tem alguma coisa para dizer sobre a Bíblia, até o ateu. Não, aquilo lá é um livro cheio de história da carochinha. Todo mundo tem uma consideração a ser feita a respeito da Bíblia. Toda religião que adota a Bíblia de uma maneira ou outra, às vezes como nós cremos única regra de fé e prática, às vezes aliada à tradição, que na realidade se sobrepõe à tradição, às vezes como um livro que você lê de vez em quando para ter uma mensagem, todo de autoajuda, aqueles caixinha de promessas que você pega um versículo isolado lá para dizer que Deus quer falar com você, que lá não tem nada a ver. Você já fez isso, não tem nada a ver aquilo. Eu já fiz. Então, não tem, mas todo mundo se aproxima, toda religião se aproxima da Bíblia de uma forma ou de outra. As explicações que as crenças trazem, elas podem ser antigas, muito tempo atrás, ou novas. Hoje há várias novidades em relação a como nós devemos ver a Escritura. As tentativas de interpretar e entender a Escritura, elas podem ser escritas como uma confissão ou faladas, como eu estou fazendo aqui. Ou como às vezes você lê um texto bíblico e às vezes vai explicar aquele texto para um amigo, um irmão, alguém que você está conversando. Essas são formas de compreender, interpretar e explicar a Escritura. Há também, e essa é o mais importante, há formas de se explicar e interpretar a Escritura errada e certa. Algumas das que eu disse aqui são erradas. Mas o fato é que todos nós, de uma forma ou de outra, tentamos compreender e explicar a Escritura. E a confissão, para nós, é esse norte. É um meio de nós analisarmos a Escritura. Nós não sacralizamos a confissão, porque foram homens pecadores, mas foram homens tementes a Deus, que amavam a palavra de Deus, o Evangelho, e que eles podem, sim, nos ajudar. Mas aí você pergunta, mas como é que eu vou saber se essa compreensão, essa interpretação da confissão é a correta? E é uma pergunta legítima. Como é que eu vou saber? Quem me garante que esse negócio aí que vocês usam como norte para entender a Bíblia está certo? Quem me garante que, por exemplo, a maneira que o catolicismo romano interpreta a Bíblia não está certa e vocês estão errados? Ou os espíritas? Quem garante? Como eu vou saber se essa realmente é correta? E aí tem alguns passos. Primeiro, eu e vocês somos absolutamente responsáveis por aquilo que nós ouvimos
e retemos. E nenhum de nós vai chegar diante de Deus e vai falar assim, eu ouvi o pastor fulano de tal e eu estava enganado porque a culpa é dele. Esse negócio de culpa do outro vem lá do jardim do Éden. Eu e vocês somos responsáveis para examinarmos essa palavra. Nós precisamos nos debruçar na palavra, estudar, meditar na palavra. Agora, quanto menos eu faço isso, naturalmente ou normalmente, mais eu atribuo a culpa ao outro. Então, eu e vocês vão ter consciência, nós somos responsáveis pela interpretação que A, B ou C dão a respeito da Escritura. Nós somos responsáveis. O segundo ponto é que essa responsabilidade não é diante de homens, mas diante de Deus. Isso deveria nos fazer temer. Isso deve trazer temor diante de Deus. Por quê? Porque quando eu estou aqui citando e explicando o texto, antes de vocês, eu preciso pensar que eu estou fazendo isso diante de Deus e que depois eu vou prestar contas diante dele. Isso é muito sério. Como o pastor Paulo Bornelli, que vai estar com a gente daqui umas 2 semanas, é um irmão querido, já tem muito tempo no ministério. Ele falou, se ele fosse pensar nessas realidades da responsabilidade diante de Deus, ele nunca teria escolhido o ministério, porque isso é muito sério. É de nos trazer temor, mas é para aquele que prega e aquele que recebe o ensino. Para aquele que, não, isso aqui eu concordo, não vou nem examinar porque eu confio no pastor. Não, nós estamos fazendo essa análise, estudando, meditando e recebendo aquela compreensão diante de Deus. E o terceiro ponto é que então você tem a Bíblia nas suas mãos. Você precisa ter tempo com ela. Você precisa ter tempo com ela. E dizer, Senhor Deus, essa é a sua palavra, fale comigo. E você pode ter certeza de uma coisa, isso não é chavão, Deus vai falar. Faça isso. Senhor, eu não quero ler a Bíblia para decorar, para ter conhecimento, para rebater a essa ou aquela posição. Eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero te conhecer. E Deus vai fazer isso. No domingo passado, o irmão Danilo trouxe o que nós cremos a respeito do livre-arbítrio, à luz da Escritura. Primeiro que essa expressão, ela não existe na Bíblia. Não existe a expressão livre-arbítrio. Isso é um conceito. Eu quero sugerir a vocês, se o Senhor permitido, essa semana nós vamos estar com um estudo editado, colocado na página. Não deixe de ouvir. Foi, graças ao Senhor, para a glória dele, foi muito bom. Uma linguagem simples, à luz da palavra, vale a pena, porque esse é um conceito bastante confundido ou distorcido na igreja hoje. E nós vimos que, em essência, o homem natural, quando nós nascemos, estávamos, aqueles que creem hoje, estávamos espiritualmente mortos. A partir dessa base, só desse único versículo, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, esse único versículo ele já mostra que não há mais livre-arbítrio. Que a nossa propensão agora, por termos nascido em pecado, nós não somos neutros e imparciais. Nós agora temos o pecado, que nos influencia, e fundamentalmente na relação espiritual. Isso indica que nós, por nós mesmos, não podemos, não temos poder para isso, não queremos e jamais buscaremos a Deus a partir de nós mesmos. Isso nunca vai acontecer com o homem natural. Ninguém vai, hoje eu decidi buscar Deus. Isso jamais aconteceu na história da humanidade depois de Adão e Eva. O homem natural, ele é, como a figura aí, é uma imagem do Senhor Jesus curando o cego. O homem natural, além de morto, que é muito mais sério, ele é cego. E quando o cego, ele é confrontado pelos fariseus, pelos religiosos, quem fez isso para você? Ele falou assim, eu não sei quem fez, eu só sei que eu era cego e hoje eu vejo. Isso tem uma verdade, aquela é uma verdade, Jesus curou aquele homem de verdade, ele era cego desde a nascença,
desde que havia nascido, e agora ele estava vendo fisicamente, mas a verdade por trás é: nós somos cegos espirituais, a não ser que Deus abra os nossos olhos, nós jamais vamos vê-lo. E é diante disso, então, que eu gostaria que nós pudéssemos ver e caminhar sobre este ponto, quando Deus converte o homem. Nós vamos caminhar na confissão e depois vamos ver os textos que fundamentam a confissão. Ela diz assim: aqueles a quem Deus predestinou para a vida, Ele se agrada em chamar eficazmente, no tempo aceitável e por Ele mesmo determinado, por meio de sua palavra e de seu Espírito, do estado natural de pecado e morte, para a graça e a salvação por Jesus Cristo. Isso Deus faz iluminando-lhes a mente de maneira espiritual e salvadora, para que compreendam as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra, dando-lhes um coração de carne, renovando-lhes a vontade e pela sua onipotência, só Deus é onipotente, todo-poderoso, predispondo-os para o bem e trazendo-os irresistivelmente para Jesus Cristo. No entanto, eles vêm a Cristo espontânea e livremente, porque a graça de Deus lhes dispõe o coração para isso. Isso é maravilhoso. Eu podia ficar um tempão aqui conversando sobre estas verdades. Essa é a interpretação que nós cremos dos textos bíblicos. Quais textos? Nós vamos andar então caminhando aqui por partes. Primeiro, lá na confissão diz assim: aqueles a quem Deus predestinou para a vida, Ele se agrada em chamar eficazmente. Nós já vimos que a palavra predestinar, ou a expressão predestinação, não é uma invenção humana. Há pessoas que quando ouvem essa expressão, elas têm ojeriza, mas parece que fomos nós que criamos. Não, não foi, ela é bíblica. Está lá na Escritura, nós vamos ver. O ponto é como nós entendemos isso. A gente pode discordar, mas o fato é que ela está na Escritura e ela deve ser tratada. Temos que explicá-la, temos que interpretá-la. E ela, já vamos deixando como base, predestinar não significa que Deus previu ou olhou para o futuro sem qualquer intervenção. Não é que Deus viu alguma coisa como se Ele não tivesse nenhuma responsabilidade e ação sobre aquilo. Predestinar não é isso. Isso é presciência, é ver à frente. Deus faz isso, mas Ele, junto disso, predestina. E isso significa, isso mesmo, estabelecer o destino. Deus estabeleceu o destino. Do quê? De tudo. De tudo que existe. São, o que nós já vimos na confissão, os decretos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 30, um texto que nós já vimos várias vezes, fala sobre isso. Aqueles a quem Deus predestinou para a vida, Ele se agrada em chamar eficazmente. Aqueles que em Deus estabeleceu que seriam salvos, Deus vai chamar esses que Ele estabeleceu. E nós vamos ver quando Ele estabeleceu também. Diz assim em Romanos capítulo 8, versículo 30. Eu coloquei aí para a gente, entre parênteses, não está no texto, mas voltando um pouco no início de Romanos, você vai ver que é Deus que está fazendo isso. Aos que Deus predestinou, a esses também Deus chamou. Aos que Deus chamou, a esses também Deus justificou. Aos que Deus justificou, a esse também Deus glorificou. Onde entra o homem? Em nenhum lugar. É Deus quem faz. Para nós entendermos o contexto, Romanos capítulo 8 fala daqueles, se você ver o primeiro versículo, Romanos, aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, esse texto aqui está falando para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem são? Os cristãos. Aqueles que nasceram de novo, que foram convertidos, regenerados, justificados. Aqueles que um dia creram, Cristo é o Senhor da minha vida. Salvador e Senhor, Ele me perdoou dos meus pecados, eu creio nele como suficiente Salvador e Senhor, como o Flávio disse no começo. Esse texto
Paulo, inspirado por Deus, na pessoa do Espírito Santo, está falando que é Deus quem faz. Aos que predestinou, Deus chamou, justificou, não está aí, mas Ele santificou e glorificou. É Deus quem faz tudo, é Ele que nos santifica. É Ele quem estabelece o nosso destino, é Ele quem nos chama, justifica, santifica e glorifica, não sobra nada para o homem. Quem pode predestinar algo? Só Deus. Nós não podemos sequer saber o que vai acontecer daqui a um minuto. Saber, mas não é saber, é estabelecer que Deus faz. A expressão predestinar é estabelecer o destino. Deus faz isso. Só Deus pode predestinar algo. Ele o decreta. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 5 e 10 e 11. Se você for ver na confissão, está os versículos 10 a 11, mas a gente pegou um pouquinho mais. O ideal é sempre que nós peguemos todo o texto e analisemos e caminhemos por ele. Nós não temos tempo para fazer isso. Por isso que nós estamos estudando devagar, tentando caminhar um pouco mais. Mas nós não temos tempo de detalhar cada um desses textos. Mas aqui nós temos uma compreensão do que esse predestinar de Deus, e que ele chama posteriormente, após ter predestinado, diz. Olha o que o texto diz, e aqui é a palavra de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. De quem ele está falando aqui? Nós, os cristãos. São cristãos aqui. É um público específico. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Então vamos lá. Assim como esse Deus bendito, Pai, Ele nos tem abençoado em Cristo, quando nós cremos em Cristo, mas ele está dizendo que o texto está dizendo que Ele, Deus, nos escolheu antes de nós existirmos. Aliás, não antes de nós, antes de tudo existir. Ele nos escolheu. Ele definiu o nosso destino. E por que Ele fez isso? Ele fez isso em amor, nos predestinou para Ele mesmo, para Deus, para a adoção de filhos, porque nós não éramos filhos antes de crermos, mas Ele já estabeleceu, eu tenho um grupo que serão meus filhos, esse grupo não existe, o universo que eles vão habitar não existe ainda, mas eu já defini isso. Segundo o beneplácito da sua vontade, a vontade decretiva de Deus, a vontade autoritativa de Deus. Deus fez isso segundo a vontade dEle, e quem pode contra a vontade dEle? De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, quando Cristo veio, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos feitos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus não perguntou para ninguém o que Ele ia fazer. Mas nós sabemos isso. Deus estabeleceu. Segundo a sua própria vontade, Deus fez isso. Eu estava conversando com um irmão recentemente, e o pastor queria tratar sobre eleição na igreja. Eleição. Outra palavra que muitos não gostam, eleição, predestinação. E aí, eles acharam não melhor tratar isso, porque pessoas têm dificuldade para aceitar. Mas aí vem a pergunta, bom, a Bíblia não é um curso de teologia, a Bíblia é a palavra de Deus. Como eu posso dizer o que posso falar ou não dela? Aliás, as cartas que foram escritas, por exemplo, Efésios, elas não foram escritas pelo teólogo Paulo para um grupo de teólogos estudarem. As cartas foram escritas para chegar lá e o presbítero da igreja ler a carta e explicar a carta para a igreja. Para todo mundo. Para o intelectual,
para o ignorante, para o rico, para o pobre, para o grego, para o judeu, para o escravo, para o livre. E a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser exposta. Doa quem doer. Imagina só, esse irmão ele não conseguia perceber a incongruência disso, de pessoas que têm dificuldade de aceitar um assunto da Bíblia, então eu não posso tratar. Com esse pressuposto, qualquer um de nós pode encontrar qualquer dificuldade e não gostar de qualquer texto, e no fim não vamos tratar de qualquer coisa menos a Bíblia. As cartas que nós estamos expondo aqui é palavra de Deus para nós. Deus diz por meio de sua palavra em Efésios capítulo 1, que Ele, o Deus Pai, nos escolheu, nos elegeu. Ponto final. Fez isso segundo o seu conselho, segundo a sua vontade, porque Ele quis. Quem são esse nos escolheu? Os cristãos. Aqueles que foram regenerados, aqueles que estavam mortos, cegos, não poderiam, não tinham poder para isso, não queriam e jamais buscariam a Deus. Foi por esses que Ele fez. Se você crê em Cristo hoje, eu e vocês estamos nessa relação. Deus nos escolheu. Ele fez isso quando, nós lemos, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Mas como Ele me escolheu se eu nem existia? Eu não sei. Mas a Bíblia diz isso e acabou. Isso mostra inúmeras verdades. Por exemplo, não é que Ele viu. Isso mostra, por exemplo, que Ele não nos escolheu a partir dos nossos méritos, porque não existia o universo. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, e ao nos escolher, Ele, então, em amor, nos predestinou para Ele, para Cristo. Esse grupo aqui é meu. Por quê? Porque eu faço, Deus, tudo segundo a minha vontade. E a vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e perfeita. Mas eu não entendo. Que diferença faz? Eu não concordo, que diferença faz mais ainda? Ele, Jesus Cristo, irmãos, o texto diz que Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. E aqui é um ponto para nós que nos identificamos claramente com a soteriologia reformada. Ele nos predestinou para a justificação, mas para a santificação também. Então, se você começa a defender muito, não é eleição, e na sua vida não tem mudança nenhuma, você precisa ver se você é realmente eleito. Porque a eleição, a justificação implica em santificação. Implica em mudança de vida, de caráter produzidas por Cristo. Santos e irrepreensíveis diante dele. É diante dessas afirmações que são categóricas, que aí nós perguntamos, por que Deus faz assim? Não dá para nós lermos o texto e não entendermos o que o texto está dizendo. E aí ou eu me humilho e me submeto, que é o que o cristão deve fazer, ou eu questiono, me rebelo, não aceito, chamo de heresia e chamo de doutrina do diabo, como tem alguns que dizem. Ou eu me submeto e falo, Senhor, o Senhor é Deus, a sua palavra é divinamente inspirada, é o Senhor falando, ou eu me submeto à sua palavra, e se eu não fizer isso, eu vou tomar algumas dessas decisões. Eu não aceito, eu questiono, eu me rebelo, e vai chegar até o ponto de blasfemar contra Deus, dizendo que isso é uma doutrina do diabo. Que predestinação estabelecida na Escritura é doutrina do diabo, como alguns dizem. Eu estava conversando com um irmão há um tempo, e ele falou assim para mim, esse Deus aí eu não gosto. Irmão, eu estou lendo um texto da Bíblia para você. Não, é esse aí não. O que a gente faz com isso, né? O que você faz com isso quando você lê esse texto? Fica bravo? Já fiquei bravo. Revoltadinho? Já fiquei também. Não aceita? Já também.
Mas aí Deus vem e mói, ele quebra. Ele fala assim: quem é você? Para e pensa um pouquinho quem somos nós, o que somos nós diante de Deus, para questionarmos a Deus. Aliás, Paulo fala exatamente isso em Romanos 9. Quem é você para questionar Deus? Então a postura nossa é: nós nos submetemos. Como esse chamado de Deus ocorre? E aquele que é eleito, ele já nasce sabendo disso? Lógico que não. Nasce em pecado, filho do diabo, filho da ira, com destino para o inferno. Essa é a compreensão, biblicamente falando. Se Deus não agir, ele nunca vai. Não, eu sou eleito de Deus, descobri agora, não preciso fazer nada, Deus faz tudo, vou vivendo na prática do pecado também, porque eu sou eleito. Tem gente que fala isso. Não. Deus, naqueles que ele elegeu, um dia vai levar aquela pessoa a ouvir o evangelho e crer no evangelho. Deus não decreta só os fins, mas também os meios. Uma pessoa pode crer em ser salva sem ouvir do evangelho? Não. Tem como alguém lá no meio da tribo que nunca ouviu falar de Jesus ser salvo sem ouvir Jesus? Não tem. Mas por que Deus faz isso? Vamos voltar para o texto. Mas e que Deus elegeu? Deus vai providenciar os meios para que aquela pessoa que foi eleita ouça o evangelho, creia no evangelho e seja salvo. Aí na confissão diz isso: no tempo aceitável e por ele mesmo determinado, por meio da sua palavra, precisa ter pregação da palavra, e de seu espírito, precisa ter ação do espírito, do estado natural de pecado e morte para a graça e a salvação por Jesus Cristo. Deus que chama, ele vai então providencialmente para que aquela pessoa então creia em Cristo. Onde é que está isso? Efésios 2, os versos 1 a 3 e depois os versos 4 a 6. Primeiro, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele mostra quem os eleitos eram, assim como todos os outros, antes de crerem no Evangelho. Ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu achei muito interessante, irmão. Falei: mas o que significa a palavra morto? Significa morto. Significa morto mesmo, que não pode fazer nada. Não tem um conselho, não, está morto. Morto não faz nada, ou faz? Nos quais andastes outrora. Vocês que agora creem em Cristo, vocês eram isso aqui. Vocês andavam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Aí o dia eu decidi que eu não quero mais ser isso. Não dá. É impossível. Isso aqui nós somos desde o nascimento, a não ser que haja um mais. Mas alguém faz a intervenção. E nesse estado, só alguém pode fazer: Deus. Não tem como escapar, nós éramos isso. Depois da queda e do pecado, e da queda do livre-arbítrio, todos nascemos assim, em pecado, filhos da ira de Deus, e por isso praticando inúmeros pecados. Todos somos culpados e responsáveis. Todos são culpados e responsáveis. Mas alguém intervém. Versículos 4 a 6 aí do texto de Efésios diz, nós lemos: ele vos deu, estando mortos, estavam tudo isso aí. Mas Deus não foi, um dia eu decidi, não. Se Deus não fizesse alguma coisa, ia morrer fazendo aquilo ali. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nós os cristãos, estando nós mortos. Não é impressionante como ele está enfatizando isso? Vocês estavam mortos. Nunca se esqueçam disso. Não foram vocês que me escolheram. Vocês estavam mortos. Em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus fez algo. Aqueles que Deus elegeu, predestinou por graça, amor e misericórdia antes da fundação do mundo, um dia, de alguma forma soberana para Deus, eles serão levados a ouvir de Jesus e do que Ele fez. Você crê em Cristo? Foi assim que Deus fez. Você nunca buscou Deus, nem eu nem vocês. Mas eu ia na religião, fazia um monte de coisa na religião, não buscava Deus. Mas um dia Deus se revelou. Um dia Ele veio me buscar. Um dia Ele veio ao meu alcance. Ele fez. Por meio do Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é boa nova. Mas o que você fez? Eu era um idólatra, eu adorava imagens, eu me prostrava diante de imagens. Eu achava que eu tinha que fazer isso, aquilo, e que se eu parasse alguns pecados, eu até fui batizado quanto jovem, agora que eu fui batizado, eu vou ter que parar de cometer esse determinado pecado aqui, porque senão eu vou para o inferno perder a minha salvação. Mas um dia Deus mostrou para mim que eu era um pecador desde que eu nasci, que eu não podia mudar isso, mas que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz por mim, e se eu cresce no que Ele fez, crendo no que Cristo fez, eu receberia perdão de todos os meus pecados, passados, presente e futuro, nunca mais teria volta. E Ele não mostrou somente isso, Ele me fez crer nisso. Por isso que se é Deus fazendo, não tem volta. Por isso que alguém que creu em Cristo jamais vai perder algo que ele recebeu de Deus. Quem pode contra Ele? Quem atenta acusação contra o Filho de Deus? É Deus quem nos justifica. Nem mesmo os meus pecados podem me separar de Deus. Você crê em Cristo dessa forma. Isso é o Evangelho. Deus fazendo tudo. Muitos ouvirão e ouviram na história essa mensagem do Evangelho e a rejeitaram. Muitos ouvem hoje o Evangelho e o rejeitam. Essas pessoas fazem isso e elas são absolutamente responsáveis e vão ser condenadas por sua rejeição ao Evangelho. Mas elas não são condenadas por não serem eleitas? Não, elas são condenadas por rejeitarem o Evangelho. Mas haverá aqueles que crerão, e haverá aqueles que creem no Evangelho. Lá, voltando para a confissão, nós lemos essa parte. Isso Deus fez, iluminando-lhes a mente de maneira espiritual e salvadora, para que compreendam as coisas de Deus. Deus tirou-lhes o coração de pedra e deu-lhes um coração de carne, renovando-lhes a vontade pela sua onipotência, pelo poder de Deus que quebra a vontade maligna do homem, predispondo-os para o bem e trazendo-os irresistivelmente a Cristo. No entanto, eles vêm a Cristo espontânea e livremente, porque a graça de Deus lhes dispõe o coração para isso. É isso que acontece? Você creu no Evangelho? Você bate no peito e diz assim, eu creio, mas você não. Você já viu algum cristão fazer isso? Eu creio porque eu quero e você não crê porque você não quer. Você crê no Evangelho? Você tem coragem de fazer isso? Por quê? Porque se for porque você escolheu, você pode fazer isso. Se for a escolha sua, você pode. Se foi a fé sua, você pode fazer isso. Mas por que você não faz? E nem aqueles que defendem isso fazem. Por quê? O que acontece com aqueles que rejeitam, são condenados por rejeitarem, mas o que acontece com aqueles que são eleitos? Isso Deus faz iluminando-lhes a mente de maneira espiritual e salvadora, para que compreendam as coisas de Deus. Isso é o que acontece com alguém que está morto espiritualmente. Nunca vai buscar Deus, mas Deus vai e abre os olhos daquele cego, ressuscita aquele morto. Para que ele possa crer, ele precisa viver, mas ele não tem condição. Eu decidi me ressuscitar.
Eu sou cego de nada, não tem cura, mas eu agora quero ver, e na minha força de vontade eu vou ver. Eu não existia, mas agora eu quero nascer, fisicamente. Quem não existia aqui antes que decidiu nascer do ventre da sua mãe? Pois é, mas a Bíblia usa a figura do morto espiritual, a figura da cegueira espiritual e a figura do novo nascimento para mostrar que o homem não tem nada nele que faça buscar Deus. Deus, o homem está morto. O que acontece com os eleitos? Deus faz com que eles creiam e os leva a crer. A imagem do cego, lembra? Atos capítulo 26, versículo 18. Paulo está diante do rei Agripa, uma autoridade romana, e ele foi colocado por Deus para levar o evangelho para todo mundo. E aí Paulo cita o que o Senhor Jesus lhe diz para o rei Agripa. O que o Senhor Jesus veio fazer? Atos 26, 18 diz assim: ele veio para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Cristo veio e faz isso. É Ele que abre os olhos, é Ele que ressuscita mortos, é Ele que dá uma nova vida, é Ele que faz nascer de novo. Assim como mortos não podem escolher ressuscitar, cegos não podem escolher ver. E se alguém com um A maiúsculo, que é Deus, não fizer, ninguém vai ver ou ressuscitar, ou nascer de novo. Deus fez isso com aqueles que Ele escolhe antes, ou escolheu antes de existir tudo. A pergunta daí vem, mas como isso acontece? Quando Deus converte, mas como Deus converte? Como é que isso se dá? E houve um homem muito religioso que fez essa pergunta para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus respondeu, João capítulo 3, versículo 8. Jesus não falou para o homem aqui, ele falou assim, 10 passos para você ser salvo. Como tem um pastor que falou isso, 10 passos para ser salvo. Ele não disse assim, faça que você pode. Você tem condição em você mesmo, decida por você mesmo, escolha você mesmo. Jesus não falou aquilo para aquele homem que estava perguntando como é que é esse negócio de nascer de novo. E Jesus responde mostrando de maneira absolutamente clara aquela vontade de Deus, que Deus faz tudo segundo o seu conselho. Ele diz assim, João 3,8, Jesus está respondendo por aquele homem, Nicodemos, um religioso, topo da religião, como é que Deus faz uma pessoa nascer de novo? E Jesus diz, o vento, o Espírito Santo, sopra onde quer. Aquele que crê, ouve a voz dele. Mas ele não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim, Nicodemos, é todo aquele que é nascido de Deus. É assim que Deus soberanamente faz um morto espiritual viver. É assim. Mas eu não estou entendendo, mas é assim. E quem crê, crê nessa verdade e não a questiona. E louva a Deus por ter crido. Por isso que nós cantamos, por tudo que tens feito, nós te agradecemos. Irmãos, nós não temos nós nunca vamos ter a noção da grandiosidade da salvação de Deus, nem na eternidade. Isso é uma opinião minha, a Bíblia não diz, mas eu não creio que nós vamos ter essa compreensão nem na eternidade, nem depois de bilhões de anos convivendo com Deus, entender a dimensão da salvação dele por nós. Para que a conversão aconteça, é necessário que antes a pessoa receba vida. Por isso que precisa ser regenerado para então se arrepender, então entender e crer. Precisa de vida para isso. A vida dada por Deus
precede a fé para crer em Deus. Porque senão a fé seria minha e ela não é. A fé é dom de Deus. Aí a confissão lembra de outra verdade, que Deus, Ele tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Quem pode fazer isso senão Deus? Eu mandei para os irmãos. Você consegue ver que todas as expressões bíblicas para a conversão refletem algo impossível ao homem? Nascer de novo, ver sendo cego, ressuscitar sendo morto, trocar coração, ninguém tem a menor condição de fazer isso. É Deus quem faz. Deus, por meio do profeta Ezequiel, falou isso 500 anos antes de Cristo, anunciando o Evangelho, esse coração novo e tirar o coração de pedra. Isso é o Evangelho, é o que Cristo veio fazer. Ezequiel 36, 26. É Deus que está falando pela boca de Ezequiel o que ele faria em Cristo: dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e darei coração de carne. Isso é a mesma coisa que nascer de novo, é a mesma coisa que fazer um morto espiritual ressuscitar, isso é a mesma coisa que regenerar, que justificar. São expressões diferentes para uma mesma realidade que só Deus faz e que o homem não participa. Então, quando Deus dá um coração de carne e coloca o seu Espírito Santo na pessoa, aí ela recebe vida. E aí então ela, agora eu vejo. Mas por que há 1 minuto atrás você não via nada? Eu fiquei 2 anos ouvindo o Evangelho todo domingo, eu não conseguia ver. Mas por que então aquela hora eu vi? Porque o vento sopra onde quer, quando quer. E naquela hora eu entendi, a cruz de Cristo era minha. Cristo morreu por mim. Eu vi que Jesus morreu por todos, mas por mim, agora é experiência, agora eu creio, porque eu quis. Porque Deus deu-me vida para crer. E aí então, a partir disso, nós vamos crer no que Cristo fez, o Espírito habita em nós, e aí então nós vamos poder obedecer. Por isso que é tão perigoso quando você pega a lei de Deus e os mandamentos de Deus e fala para uma pessoa que não crê em Cristo, você tem que fazer isso e fazer aquilo para ser aceito por Deus. Isso é religião, lei, não é graça, não é evangelho. Porque o homem ele vai achar, se eu parar de mentir, eu vou ser aceito por Deus. Não, você está morto espiritual. Mesmo que você pare de mentir, não vai negar a sua realidade espiritual. Separar de Deus, você precisa crer no evangelho e proclamar o evangelho e falar de Cristo. Deus faz isso iluminando-lhes a mente, e aí diz, renovando-lhes a vontade, porque a sua vontade era para o mal. Que escolha ele tinha por Deus? Que livre-arbítrio! Ele escolhia o mal, só o mal, e o bem que ele fazia não era bem em essência, porque não há ninguém que faça o bem. Ele queria e nós queríamos alguma coisa em troca, mesmo que não disséssemos para ninguém. Deus renova a vontade e pelo seu poder quebra a resistência do homem. E aí então vai predispor esse homem que ele regenera para o bem, trazendo-os irresistível à fé em Cristo. Agora eu creio em Cristo. Cristo é a minha vida. Deus, pelo poder do Evangelho, gera vida, concede arrependimento, perdoa. A fé em Cristo justifica e dá poder para uma vida santa. O versículo 27 de Ezequiel, ele coloca um coração de carne, tiro de pedra, e agora você vai, se vira aí. Ele faz isso? Não, olha o que ele diz. Eu vou pôr dentro de vocês o meu espírito e eu vou fazer com que vocês andem na minha palavra. O que sobra para nós? Sabe qual é a revolta contra as doutrinas da graça? É porque nós queremos ser Deus. Sempre foi assim. Eu quero alguma coisa, algum mérito. Tem que ter, como diria o pastor Glênio, tem que ter
CC, suor, para mostrar que eu faço, eu me santifico. É Deus quem coloca o Espírito, gera vida, justifica, é Deus quem dá vitória sobre o pecado. É Ele quem faz com que nós andemos no seu caminho, na sua palavra. Mas esse jeito aí, então, é tudo um robô, né? Tudo robozão. A confissão vai dizer. No entanto, quando Deus faz isso, essas pessoas elas vêm a Cristo espontânea e livremente, porque a graça de Deus lhes dispôs o coração a isso. Marco, você crê? Eu creio. Eu creio. Quem se arrependeu? Eu me arrependo. Mas eu só faço isso porque a graça de Deus me levou. Mas sou eu quem creio. Eu não posso crer pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu creio em Cristo. Eu creio. Eu me arrependo dos meus pecados, sou eu. Mas eu só faço isso pela ação de Deus. Então não são a robô, porque aquele que rejeita a Cristo vai ser condenado por rejeitar a Cristo. Nós estamos terminando. João e Pedro estão em Jerusalém. E tem um paralítico na porta do templo. E ele pede esmola, igualzinho os milagres de hoje. Ele pede esmola e o profeta vai lá e cura aquele homem paralítico. Pedro falou, dinheiro eu não tenho, hein? Igualzinho os profetas de hoje. Os profetas de hoje, eles, diferentemente de Pedro, porque Pedro não tinha dinheiro e curava. Os profetas de hoje têm dinheiro, mas não curam. Pedro, então, faz com que aquele homem se levante pelo poder de Cristo. As pessoas maravilhadas vão até ele. Então, Pedro, o que ele faz? Evangelho neles. Prega o evangelho. E ele não passa pano. Ele confronta aquelas pessoas. E ele conclama a todos, Atos capítulo 3, versículo 19. Se você for ver lá, versículo 12, Pedro vai se dirigir ao povo, que o povo estava lá interessado no milagre. E à vista disso, versículo 12 diz, Pedro se dirige ao povo. Bom, vou falar para vocês agora. Ele já tinha pregado há pouco tempo antes. O que Pedro disse para aquele povo, depois de proclamar o evangelho? Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Mas não é a ação de Deus, mas a resposta de alguém que foi realmente convertido a Cristo é arrependimento. Ele confronta aqueles homens. Vocês precisam crer e se arrepender para que vocês possam ser salvos. Vocês. Ele disse a todo o povo, não foi? Ele virou e falou para o povo. Qual foi o resultado? Atos capítulo 4, versos 1 a 4. Presta atenção que em nenhum momento soberania de Deus, na salvação dos seus, isenta a responsabilidade daqueles que dizem não para Cristo. Nenhum momento. Há alguns aí dentro da fé reformada que querem distorcer isso, e não é verdade. Atos capítulo 4, os versos 1 a 4 diz: falavam eles ainda ao povo, eles, João e Pedro, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem a eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. Aqueles homens estavam bravos porque estavam proclamando a Cristo que havia ressuscitado, pregando o evangelho. Versículo 3, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Aqueles homens rejeitaram a Cristo e levaram aqueles que pregavam o evangelho para a prisão. Mas o versículo 4 diz: muitos, porém, dos que ouviram a mesma palavra que aqueles homens rejeitaram, a aceitaram, subindo o número de homens e quase 5.000 pessoas creram. Aqueles 5.000 bateram no peito. Eu creio, mas esses caras aí não. Eles fizeram isso? Não. Esses homens que creram há pouco haviam levado e disseram para Pilatos: crucifica esse homem. Por que, irmãos, houve uma mudança? Porque eles decidiram.
Não, porque Deus, em sua graça, em seu chamado que é eficaz, arrebenta com qualquer pecador e o conduz à fé em Cristo e ao arrependimento. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Um grupo naturalmente rejeitou o Evangelho. Eles disseram: não queremos Jesus. Eles eram responsáveis, e diante de Deus, se eles não se arrependeram, nós não sabemos, o dia que eles estiverem, eles vão estar diante de Cristo, eles serão condenados eternamente por terem rejeitado a Cristo naquele dia. Mas há um outro grupo, muitos, porém, dos que ouviram, creram. Eles eram melhores, eram mais sábios, mais inteligentes, menos pecadores, buscavam a Deus, queriam a Deus. Não. Eles creram porque Deus os elegeu antes da fundação do mundo e naquele momento os chamou eficazmente para a salvação. A graça de Deus os quebrantou.